dia a todos e todas. Muito obrigado por participar nessa nova sessão online de Plena Internacional. Para as novas pessoas que não nos conhecem, dizer que Plena Internacional é um projeto de plena inclusão que fazemos com colaboração de inclusão internacional, no qual tentamos promover a participação das pessoas com deficiências e de todas as partes do mundo. Essas sessões são um lugar onde compartilhar experiências e compartilhar sobre novos temas. Por favor, lembrem que vocês têm interpretação em inglês, português, francês e espanhol. Para a interpretação, vocês devem fazer clique no símbolozinho do globo da Terra, na parte de baixo da tela, e escolher a língua na qual vocês querem escutar. Nessa sessão de hoje, vamos falar sobre como trabalhamos com as famílias, mas antes disso, queremos apresentar a Carlos, diretor de- da plataforma e representante das pessoas com deficiência da Espanha. Carlos vai contar como foi a experiência dele na cúpula mundial em Berlim. Muito obrigado, Horácio, companheiro. Eu vou contar minha experiência na cúpula de Berlim, que ocorreu no mês passado, primeiros dias, e eu vou ler um pouquinho as perguntas para vocês souberem do que eu vou falar, mais ou menos. Assim vocês ficam mais a par do que eu estou falando. A primeira pergunta é: como você se sentiu na cúpula? Eu me senti muito bem, porque eu estive muito bem acompanhado das minhas companheiras Ana Martínez e Maribel Casas também, e também das intérpretes, a Natália e a Carmen, e estávamos acompanhadas também da presidenta e, das pessoas de plena. Tinha muitas pessoas que não conhecia, que não conhecíamos. Carlos, si quieres, Você contarles quer un poquito contar la para as sesión pessoas o que era a de la cumbre. cúpula, em que Vale, pues consistia? te cuento. A Cúpula La cumbre Mundial da trata Deficiência é um temas congresso no qual en las que pessoas com participan deficiências, junto com os consultoras, políticos, organizaciones, organizações, empresas, universidades, universidades, pessoas do mundo todo, se pues juntam cuentan los e compromisos que asume colocam cada lá uno os en la compromissos que deficiencia. assumem Cada cada país um va no âmbito da contando deficiência. una Cada país cosa vai contando sobre o de país su dele país e que do es la mundo. discapacidad. Y E, es, y essa esto fue vez todo en foi em Berlín, Berlim, onde nós hemos estado estivemos, e na en Alemanha, Alemania nos los dias días 2 e 2 3 y de 3 de abril. abril. Vamos ver se eu deixei alguma coisa a mais. Acho que não. Continua. Continúa así un Continua poquito, um pouquinho. porque A segunda pergunta das palestras que eu assisti, ¿cuáles quais fueron foram os los assuntos que você aspectos achou más mais interesantes? interessantes? Hombre, Bom, estos 2 días esses 2 dias eu fui para algumas, né? A gente não foi para porque todas, porque eram muitas muchas horas, horas, mas pero nós fuimos a las más fomos nas que importantes achamos mais a mí me importantes interesaba, e, a mí, e que a mí eu e as me minhas interesaban. companheiras achamos mais Por ejemplo, interessantes. hemos estado Por exemplo, em viviendo en la morando na comunidad comunidade e y em en procesos de processo de desinstitucionalización. desinstitucionalização. Luego intervino también nuestra compañera Maribel Também con fomos para uma una charla palestra que también me gustó. que eu gostei mais. Eh, Luego también Depois estuvimos também en estivemos el Poliderazgo. Bueno, en em fin, várias, em cada una algumas, porque eram con jornadas temas muito muy interesantes intensivas. E, na y la verdade, verdad eram que había muitas. muchas. Pero Eu posso no ler todas todas para que sabíamos de qué país las charlas para eran. vocês saber quais Por que ejemplo, eram. eran coliderazgo, Coliderança, cada família igualdad, importa, emprego financiamiento digno para el para todos e fomento todas, de los sistemas de servicios apoio públicos para para la autonomía, autonomia, independencia y el a independência cuidado, e autocuidado, desinstitucionalización, plena desinstitucionalização, inclusão inclusión, pela igualdade, todos sobre somos todo, todas, saúde, proteção social, itinerários de itinerarios de inclusión. inclusão Y e esses eram os estos eran temas. Na las verdade, foram cosas uns muy temas muito interesantes. interessantes. Bueno, Depois, ¿te pareció lhe accesible el pareceu evento? acessível o evento? Bueno, Eu achei que sim, las as salas eran súper aulas eram super amplias, amplas, era tudo el plano, horario
eu achei que o lugar estava si muito quiero bem. lugar, bueno, estábamos cerca del Estávamos perto un do metro, metrô, era uma una maravilha. maravilla y E además ainda foram uns lo dias veías muito todo, ¿no? bons, até com Hasta con sol. solzinho. Depois, Luego, você acha que devia ter mais participación de las personas participação das pessoas con com sí. deficiência En este tipo de cúpulas, intelectual? Eu acho que sim. pues la Eu acho que nessa cúpula deve ter eh, muita mais participação das de las pessoas com personas con deficiência discapacidad intelectual no mundo en todo todo. el mundo, Porque eu acho porque que a creo que voz sus delas opiniones e as y preocupações sus delas realidades verdadeiramente verdaderamente importan. importam. Y estas E cosas essas tienen coisas devem, que não quedar devem para ficar adelante, para trás. seguir hacia Muito pelo adelante, contrário, porque porque lo é que o les que preocupa preocupa, para sus elas, é o derechos, su direito vida. delas, é a vida delas. Com, ¿Con com que qué mensagem você quedaría ficaria da yo? cúpula? Pues Então, yo me quedaría con, eu yo me ficaria quedaría con la com, o- con el com comprometernos comprometernos ayudar a a los ajudar países aos países en lo que nos pueda dar, lo que podamos naquilo que dar. nós En especial, possamos el dar. me Eu quedaría con la fico com palabra a palavra unidos, o sea, ou unidos seja, devemos estar sempre juntos, las unidos, as personas pessoas com deficiência da Espanha, deficientes com as de pessoas todo. com deficiência do mundo todo. Muito obrigada, Carlos, A ti. a você. Muy bien, pues Muito bom. Se alguém tiver aquí alguma yo pergunta para también, Carlos, luego la depois seguiremos viendo, ¿te parece? vocês podem ir comentando e depois a gente Vale. passa para ele. Pues volvemos Então, contigo, vamos Horacio. voltar para o Vale, Horácio. muy bien. Muito Muchas obrigado, gracias, Carlos, Carlos, pelo que você por nos esas contou cosas, sobre por tu sua experiência experiencia em en Berlín. Berlim. Foi También muito es muy interessante, interesante. aliás. Agora, sim, vamos Vamos a falar ver sobre o assunto qué que nos nos ocupa ocupa este esse mes, mês, que é trabajar trabalhar con las com as familias. famílias. Nuestras As familias nossas pueden famílias ayudarnos podem nos a apoiar para tener nuestros compreender, derechos y para ser sermos libres. livres, A veces las mas familias no saben algumas famílias não sabem qual a por dónde melhor empezar. forma de apoiar. Então, é Es importante importante que as que pessoas nuestras com familias deficiência e as y famílias familias trabalhem juntas. trabajen juntas. E dessa De esta forma forma podemos possamos compartir compartilhar nuestras as nossas experiencias y experiências hacer e ilusión. compartilhar a ilusão. Nessa reunião, vamos falar sobre Hablaremos como as sobre famílias e as familias pessoas com con discapacidad deficiência y trabalham cómo esas juntas familias y e se familias apoiam uns son. aos outros. Na Para Espanha, mí, as las famílias familias de las das personas con pessoas discapacidad com son deficiência personas foram as que criaram o nosso básicas movimento de la inclusión. associativo da inclusão. Lo que Foi hacemos criado para que as para pessoas com personas con discapacidad deficiência, os eran filhos, as filhas, os irmãos, eran para que unas possam ter uma melhor qualidade de vida e redes de um apoyo. apoio. Também También elas las crearon criaram, porque porque antes as famílias não tinham os pues apoios que têm hoje em dia. y E era además muito mais complicado ter os apoios es necesario necessários para a para la educação, educación, por por exemplo. ejemplo, y para los hijos y Para los seus, hijos y para os demás filhos para que os filhos necesitados deles e os irmãos la deles, gente dessas pessoas não ficassem para que se trás, quedaba porque as pessoas com eh, deficiências ficavam para trás nas en las escuelas. escolas. Entonces, por eso Então, por isso crearon foram criados os los centros, os colegios. colégios. As Las famílias familias são as pessoas que convivem conviven conosco con nosotros, e são as pessoas que mais las que nos más nos conocen. conhecem. Por isso, em alguns En algunos casos, casos, as las familias famílias son las são as primeras pessoas que nos que nos prestan dão o apoyo. apoio, o suporte. También algunas Também, veces, por às alguna razón vezes, não u pode otra, Pode ser puede porque ser não estejam de que no acordo com cuenten as nossas con nuestras decisões, decisiones, ou que não o no saibam sepan qual é a melhor cómo forma de nos actuar, apoiar, ou o porque têm porque tienen medo miedo de de que nos que equivoquemos. nós erremos. A Actualmente, convenção diz que todas as las pessoas com personas con discapacidad deficiência têm direito tienen derecho a a decidir decidir qué que apoyos apoios vão reciben receber y e cómo como quieren querem recibirlos. recebê-los. En Na España, Espanha, a la lei ley diz a mesma dice coisa, lo mismo. que nós podemos Podemos decir dizer que qué apoyos apoios queremos queremos recibir. receber. Também podemos También podemos decir dizer quién quem queremos queremos que prestar esteja dando apoyo. esse suporte. Hoy Hoje queremos escutar queremos dar las gracias a algumas las orientações personas con das pessoas com discapacidad deficiência, trabalham com para as famílias, algumas associações como trabalham, para que deem las apoio, decisiones respeitando de las as personas con decisões das pessoas discapacidad. com com deficiência. Bom, Bueno, por eso vamos por a isso, pasar la vamos palabra passar a palavra às a nuestra companheiras de compañera de inclusão inclusión de de Ghana, Gana, que vão que nos nos van a contar contar como cómo trabalham com as trabajan con ellos. famílias.
Gracias. Obrigada, Horácio. If you can allow me to share my screen. Vocês podem me dar permissão para compartilhar minha tela, por favor? Enseguida lo... Um minutinho só, eu vou fazer já. Hello? Oi? Sí. I'd like to. Okay, sure. Acho Creo que que ahora agora tendrías que poder. você pode. Can you see Vocês my podem screen? ver a minha tela? Sí. Sim, Okay, sure. muito bom. Just trying to make sure. Eu estou tentando ter certeza. Thanks. Inclusion Ghana and our work with families Eu and vou falar da Inclusão Ghana e o nosso particularly, trabalho com as famílias asked e to pessoas talk about autorrepresentantes. how families Particularmente, me pediram para falar sobre como as famílias são as que facilitam as lideranças das pessoas autorrepresentantes. Vamos falar um pouco das distintas aprendizagens de Inclusão Ghana e também posso responder as perguntas se vocês tiverem. Basicamente, o trabalho de Inclusão Ghana começou em 2009, é uma organização em rede que representa as vozes das pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento e das famílias delas em Gana. Dentro da estrutura da rede, existem diferentes organizações de pessoas com deficiências, pessoas autorrepresentantes, também famílias e cuidadores. O que nós fazemos é, basicamente, promover a inclusão através da sensibilização. Também fazemos oficinas de desenvolvimento de capacidades para famílias. Também trabalhamos para as mudanças nas políticas públicas e fazemos programas de empoderamento. Aqui é onde nós trabalhamos com famílias, com pessoas autorrepresentantes, para que também sejam promotoras dos direitos e das necessidades delas. Nós achamos que as famílias normalmente são as primeiras defensoras dos seus filhos ou das pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento, porque oferecem o apoio emocional e físico e facilitam a comunicação, acima de tudo, e também trabalham contra a discriminação, contra os estigmas, ou seja, sempre são as primeiras que oferecem o apoio emocional necessário. Também quando se trata de comunicação, elas apoiam para garantir a comunicação das pessoas da família delas. Além do mais, se transformam em mentores enquanto à promoção dos direitos dos seus filhos e dos familiares. Também agem como pontes entre as pessoas autorrepresentantes e a comunidade. Assim que qualquer coisa que precisarem compreender, uma pessoa autorrepresentante, qualquer coisa que ela precisar, sempre é a família que age como ponte com a comunidade. E, normalmente, é quem apoia a pessoa para que possa se comunicar bem com a comunidade dela. E com as pessoas com as que convive, ou seja, agem como ponte. Aqui tem uma pergunta importante. Como ajudam na liderança das pessoas autogestoras? Seja em Gana ou em diferentes contextos de desenvolvimento, podemos ver que muitas famílias, em geral, são protetoras dos filhos delas, dos filhos com deficiência intelectual. Então, para que uma pessoa se transforme em autorrepresentante, precisa
ser encorajada, ser animada, que seja fomentada a participação dela por parte da família. Equally, for many of those who do not work, Também in our context, we have para, a lot of them who are para not quem, working, and so para aqueles que não having trabalham, logistical support in terms num of contexto providing onde transport, for proporcionado, então as famílias também dão um attending apoio logístico, meetings and transporte, other levam para as events, reuniões, etc. E even the todas as disciplines questões needed importantes to ensure trabalham. that they are Dão doing todo o apoio what para is needed for garantir their que various possam programs. participar. They also act as coaches Também agem when it comes to como decision making, treinadores, como coaches, quando tem resulting que in tomar decisions for decisões. self-advocates, but they make Não sure that they tomam decisões support them no nome in their de decision making, or even autorrepresentantes, in mas expressing what they asseguram o want to apoio say. para a toma de decisões. And so basically, Então, families basicamente, as famílias, people who are vemos co-leaders when it que comes to the advocacy, elas são pessoas que são while they are supporting, their children, or they are supporting their families with intellectual disabilities, aprendem they junto no learn trajeto, nessa in jornada their advocacy journey. de aprender das famílias com These are deficiência some of the intelectual. difficulties that Estas são we algumas identified das in this encounter. dificuldades que The nós stigma identificamos nesse which always encontro. is on top O is estigma always the lack sempre of está por support cima de services tudo. for many Existe families, falta de serviços de which need apoio. counseling Muitas themselves famílias because agora they precisam de always assessoramento, based on issues of têm stigma. Some of questões them do are not working and estigma. need to support their children in Muitas não têm things like that. trabalho Then e we have têm que some apoiar families os filhos who nesse tipo also de coisas. Também encounter tem issues of famílias poverty, que têm que encarar questões de managing their pobreza, time, whether it is não, with work e together que with supporting precisam children. de These are dinheiro, all very devem difficult things. saber onde ir para poder An apoiar os filhos important delas. difficulty or challenge that Outra families face also dificuldade, is outro about desafio que balancing tem as protections and famílias empowerment. So they have é their o family members with equilíbrio entre a intellectual proteção e o disability empoderamento. who wants to As self-advocate pessoas com in their discapacidade communities querem ser and make sure autorrepresentantes. they are in leadership in advocacy. And here they are aware that there are Líderes, many abuses, there are many discrimination in the communities, and so they are more protective of their children. But then there's also the essas dilemma that famílias são indeed mais protetoras, protegem these mais os are seus also filhos, mas people that o needs to be out dilema que there and then existe advocate for themselves. And so they are torn between é que the os filhos empowerment and whether to têm que protect them. empoderar-se a And si this also bring próprios, about the têm que very valer por si last difficulty that próprios. has been mentioned about emotional E fatigue. esta é uma dificuldade. Sometimes it is É o so cansaço difficult emocional, às for vezes é them tão to let their children difícil go, whether to allow their children to be dar-lhes out mais front and for liberdade, people to see them, for them, to, encounter pensar que os outros discrimination and também vejam os stigma seus and things like filhos, that. And so that is one of the challenges that porque many têm families medo que os seus filhos have. tenham que sofrer sozinhos What o we estigma see dos outros. in Estes são os building desafios collaboration between destas families famílias, and self-advocates mas is o que that vemos nesta indeed, construção a de lot of colaboração entre famílias times, sometimes the families autorrepresentantes é want que to muitas protect vezes, algumas the vezes, as famílias querem children with proteger intellectual os seus disability. filhos que têm Sometimes they don't incapacidade allow them to make intelectual. decisions and things like that. But when they collaborate and work together, we Outras deixam see, que tomem decisões, something mas quando of mutual colaboram, trust happening, more open dialogue happening. They also vemos que promote promove-se a co-leadership confiança rather than mútua, o representation. diálogo And as we aberto, may know, uma Inclusion liderança Ghana entre has been todos, implementing em vez de só parent falar de self-help group. representação, And é algo in mais em this parent conjunto. self-help group, we have, Na participation of Gana, há um grupo parents de and pais de famílias self-advocates in de those things. And autorrepresentantes, indeed, because em of que também this reason, participam their os voices are autorrepresentantes, e not por actually isto é que represented by parents. as They suas also vozes não represent são their own representadas biases pelos pais. when they are taking decision. And so there's opportunity to Falam em seu próprio there's an nome quando têm que opportunity to tomar share decisões. E isto é uma their oportunidade goals para and make sure that coliderar, para compartilhar, both their inclusion targets and advocacy goals are being achieved. de criar It is objetivos de also an forma opportunity for them to compartilhada, use objetivos de their inclusão. É uma oportunidade para experiences utilizar as a shared experiência learning vivida como um because aprendizado the context compartilhado, of porque o families may contexto even differ from das the famílias. self-advocates themselves. Now, at Inclusion Ghana, we have been using many tools
Na Inclusão Gana também utilizamos muitas ferramentas para apoiar tudo isto no nosso trabalho. Vou dizer quais são algumas delas. Os kits de autoajuda para as famílias, que têm materiais acessíveis para poder construir confiança, sensibilização, criar apoio, dar voz, apresentar a voz das famílias e das pessoas com incapacidade intelectual. Também existem manuais do grupo de autoajuda para os pais que ajudam as famílias a navegar através do apoio à incidência, aos direitos e às transições que são necessário fazer. Também existe um instrumento de apoio entre os pais. Os pais também podem aprender sobre liderança, dinâmicas. Quais é que são os resultados que estamos a ver? Estamos a ver que os autorrepresentantes têm cada vez mais independência, falam em público, tomam decisões. As famílias também dizem que há uma melhoria da compreensão, da confiança, do apoio dos autorrepresentantes e também vemos que aparecem círculos de aprendizado liderados pelos autorrepresentantes. Também vemos uma maior participação nos fóruns locais e na elaboração de políticas. Um dos grandes resultados que tivemos há pouco tempo foram os projetos de grupos de autoajuda. São projetos de poesia, onde aprendem a fazer equipos e outras habilidades. E também forma de conseguir pequenos rendimentos para eles próprios. Então, alguma das lições que conseguimos do nosso trabalho, as famílias prosperam quando estão bem equipadas, ligadas entre si e sentem-se respeitadas. Os autorrepresentantes crescem na sua autonomia quando são reconhecidos e quando o apoio é colaborativo entre todos. No que diz respeito às prioridades para o futuro, é necessário fortalecer as redes familiares através dos países para a aprendizagem, para a solidariedade e desenvolver mais recursos com autorrepresentantes, com as famílias, promover programas que incluam as famílias e estratégias nacionais de incapacidade e aumentar o alcance das ferramentas de autoajuda. A conclusão é que as famílias não são apenas cuidadoras, mas são co-campeãs. Os autorrepresentantes são aqueles que levam a voz que canta, a voz mais importante. É por isso que contamos a colaborar com o Pedro Inclusão. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar o nosso trabalho. Esta é a nossa informação de contacto. Se alguém quiser contactar conosco, agradeço muito esta oportunidade. Muito obrigada. Agora, se te parece, podemos abrir um espaço para perguntas. Muito bem. Podes partilhar novamente os contactos da Inclusão Gana, por favor? Pode incluir. Sim, claro. Depois podemos enviar-vos a apresentação onde estão todos os contactos. Não sei se alguém tem alguma pergunta para o nosso companheiro do Ghana.
Uma pregunta, ¿cómo pergunta: han visto el como progreso é del que trabajo viram con las o familias progresso do en trabalho com Ghana as y los famílias e resultados os de resultados? O que é qué que esperan esperam? qué más han podido O hacer que en é los que espacios puderam y los temas que han fazer tenido nos ocasión de espaços no que entrevistar, diz sobre todo respeito en ao México? emprego, à educação? ¿Cómo ha estado Como é que eso? foram os apoios? Como é que isso correu? Ex- my Desculpa, não apologies, I entendi a didn't get the pergunta. question. Ah, que, If you my A can minha repeat. question pergunta é my question is to you, Jalil, Isabel. How is going? How is the como, work with you doing about self-advocacy support is going out como there está a ser o trabalho com o and has grown apoio and how I've involved in several other instances às Oh, other famílias, spaces with space in like family or employment and o, o education trabalho and com as out famílias, there in Ghana? a educação em Gana? all right. Eu I may diria say that que it's a very eh, difficult space. é um espaço The difícil. self-advocate Os concept autorrepresentantes, here. Many people have not seen it happening, in muitas this part of our pessoas continent very much. And so não conseguem fazê-lo nesta parte do continente there's a africano. little bit, if times you would say that there are duty bearers that are a E bit às vezes pode ser um uncomfortable. pouco There are also people desconfortável, who há think situações that, incómodas, há pessoas que pensam, why are these people, the one leading que in the family dizem or the families? But we see that porque é que self-advocates são themselves eles a liderar provide a situação e legitimacy não as famílias. for, Mas depois também há advocacy. And muitos so currently that autorrepresentantes is, the new a thing criar a that sua própria we are legitimidade no seu doing. trabalho I'll de say when it incidência. comes to education, employment, I think we've made a lot of Acho que progress in fizemos muito education, progresso no where âmbito da together educação. with persons who have actually Pessoas que succeeded in tiveram inclusive muito contests sucesso and then num contexto managed inclusivo, to go through school. And so we have these people pessoas as que shining conseguiram example that come to contribute to the conversation. And so contribuir most of para the o conventional diálogo. inclusive education Muitas pessoas has been conseguiram fazer a o bit seu caminho na successful, right? escola, And we have e há some muitos progress. projetos de I think the educação difficulty inclusiva que where tiveram muito sucesso. Vimos progresso believed to be acontecer. Eu acho part, que a dificuldade of the system, especially employment. The está thing you mais hear all the relacionada time com is o that trabalho, com o emprego. we have not even finished giving, others job. So why persons with intellectual disability? So those are the bits of Dizem que difficulty. não But podemos otherwise, I ocupar o think trabalho we das have outras made some pessoas. progress. Isso fecha portas e cria dificuldades, mas ainda assim estamos a ver que há progresso, que estamos a conseguir. Muito obrigada. Muchas gracias Muito por obrigada la respuesta pela y compartirnos. resposta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mira, tenemos la mano levantada O de Steve tem a mão levantada, o Steve de Inglaterra. Força, Steve. Yes, thank you. Sorry about that. Yeah, so where do you report your finding in Ghana? So do you like in Kent we report because I belong to South Onde é que Africa, so I punhas go os teus go esforços back to em the local Gana? councils and the government to telling them what we're finding about the O care que é que and tu how they dirias às câmaras are being municipais, supported? Because aos often people when I was on the governos? presentation, I was nodding and going, absolutely, that's a problem in England as well. That it's lack of support. Really, Porque and muitos dos information to see problemas the carers to devem-se make à sure they falta de do the apoio, à falta information of de how the informação, children falta de are apoio aos moving on cuidadores, in falta the de cuidadores. children to adult services. So that's what we are struggling É with. So yeah, I just difícil. wondering, where do you Essas report são as dificuldades que to nós with, vemos. with your findings? Indeed, I think that Então, a minha pergunta é onde é que this, temos que nos esforçar mais difficulty is the same por o difficulty we foco? have, in Com Ghana. relação às Generally, dificuldades que tu it's quite mencionas, difficult to get, em Gana também é muito all the needed difícil support from encontrar government. apoio do In Ghana, we governo. don't have what we call the federal funding or
No Ghana não há financiamento do governo. the funding that in other contexts you get from government. And so most of the fundings that we Em outros get, contextos it's há outside, financiamento, mas para the nós country, não. or we get it through, Então, corporate muito social do apoio que nós responsibility from recebemos vem de companies, fora do país. or maybe the UN agencies or other significant foundations. But Vem de otherwise, algumas most of the funding, companhias ou de algumas has nothing to fundações, do with mas government. a maioria do Government, financiamento não vem do only governo do provide Ghana. very small services like rehabilitation. O governo só But proporciona generally, pequenos serviços, como a we do reabilitação, report mas, no geral, through our annual, returns to government to tell government what we are doing, because fazemos that is how we get our relatórios license anuais renewed. But para otherwise, dizer no ao funds governo o que from estamos a government. fazer e para lhes contar qual é que é o apoio que precisamos e para tentar estabelecer uma aliança com os governos, com o governo. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sí, tiene la mano A levantada. Dominique tem a mão levantada também. Dominique, força. Olá a todos. Como é possível fazer com que os jovens possam trabalhar? E como é que podemos fazer para que as famílias respeitem o facto de que os jovens têm que trabalhar e querem trabalhar? É, às vezes acontece Si te que as parece, famílias não Jamil, respeitam que os jovens têm que pasamos la palabra trabalhar. también al compañero, a Celil, y luego si quieres te contamos de Também Plenitud. podemos passar esta pergunta para. Vamos passar esta Celil, pergunta no ao sé si colega e has depois podido contamos recibir la qual é que pregunta. é a resposta da plena inclusão. So shall I go Então, ahead? respondo eu. Sí, porfa. All right. So I think that that's a very Eu good acho que é question. uma pergunta muito boa. Yes, many Sim, families muitas famílias that their children would be able to querem work, que os but seus filhos trabalhem, looking at the level of stigma and discrimination in the communities, mas and devido ao you estigma e recall à one of the discriminação challenges que existe nas that I mentioned comunidades, was, the não sei se se dilemma, lembram, eu falei sobre o dilema between que existe entre and these, feel they should be more protective, of their family member with intellectual disability as than to allow famílias them às to be vezes out têm mais there. medo, têm medo And de falta de we segurança e have had acham que têm que proteger mais os seus filhos several e não examples deixá-los where trabalhar. they have Nós been in the tivemos muitos community and they've exemplos gotten abused. And na, so many families, eh, are very de concerned jovens que estavam na about comunidade e allowing, que sofreram their children to abuso, be out there. sofreram But indeed, bullying. Então, por isso, muitas famílias the têm more and medo que more os we seus filhos build their trabalhem capacity e and que saiam ao we mundo, empower mas them quanto that, mais empoderamos os they nossos should be filhos able e to os go out there fortalecemos and e lhes ask for their dizemos que rights, têm de sair more para o families are mundo becoming more e exigir os seus flexible. I think direitos, that cada now vez mais as famílias se nowadays tornam we mais find, flexíveis. E a hoje em few dia situations where, existem algumas situações some of, individuals with intellectual em que disabilities. vemos como It's a very diferentes small pessoas number. com It is a incapacidade very são small number. poucas, mas I think existem that families, e vão once they are trabalhar. doing the advocacy together E with their children, they are beginning para to nós, feel more as comfortable to famílias allow their devem children fazer este to, trabalho com os go filhos, out there. fortalecê-los, Because without para que going eles possam sair para o mundo e fazer a sua vida e trabalhar. out there, they will not, Se não saem para o uh, mundo, I think it's, não serão capazes empowerment. But we still have
não será possível que made haja some mais progress in inclusão that em space. Gana, mas eu acho que nós conseguimos avançar neste sentido, que as coisas estão a ir melhor. Alguém tem mais alguma pergunta? Mira, tenemos Temos dos duas manos mãos levantadas, levantadas. ¿vale? Primero le podemos dar la Primeiro palabra vamos dar a a Amos palavra ao Amos y e luego depois a ao Juan Juan José, ¿te José. parece? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Inclusion Ghana. Eu vou falar da minha experiência. Na Zâmbia, começamos a fazer reuniões com as famílias de pessoas com incapacidade intelectual e nas primeiras fases não foi fácil trazer as famílias. Algumas famílias têm dificuldade e então nós começamos a criar uma estratégia, que foi pedir às famílias para que as famílias fizessem reuniões dentro das famílias. Por exemplo, houve um mês que conhecemos a família A, depois conhecemos a família B e começamos a conhecer as famílias todas, família por família. Não sei como é que vocês organizaram essa situação, se viveram alguma coisa parecida, porque não era fácil organizar as reuniões com as famílias ao Indeed, I princípio. think that Sim, your assim também. your situation is not so A vossa different from situação é how parecida it à started. nossa. It is always the Nós case that também I mean, começámos assim, based é on sempre a mesma coisa. Ao the way princípio, society sees devido a como a família, families and como a also sociedade persons vê a with família e as intellectual pessoas disability, com incapacidade you always want intelectual, to drive your work with caution, and so ao that is princípio exactly vão how we sempre com algum started. But you cuidado. see that over E foi time, assim que nós começámos também. Mas com o parents, tempo, and os pais e as persons with mães intellectual das disability pessoas com alike incapacidade get that intelectual confidence. They build their self-esteem. sentem-se They cada vez now mais begin to feel confortáveis strong that they are not alone e and that mais they can fight fortes, together. Sometimes when we sentem que feel não alone, estão that is why sozinhas, it's quite difficult to go out there. But when they porque se feel, sentem sozinhas é that muito difícil sair para o they have mundo. support behind them, Mas that quando sentes que even tens when apoio, they get que challenges recebes o along the apoio way, de they diferentes have other famílias, support members, which we are calling the peer support groups, or we are calling há the muitos grupos de parent apoio. self-help groups, who Então, quando têm actually esse apoio, vão superando os would seus be there to support obstáculos, them. And porque so sentem que há pessoas que as apoiam. this has been, E, the backbone. And so keep fighting, e keep foi isso working, que on the aconteceu. capacity, Continuem a keep lutar, working on the continuem a empowerment, trabalhar, and I'm sure continuem a you will do trabalhar o just fine. empoderamento, porque eu tenho a Thank you. certeza que vai correr tudo muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada para ti também. Juan José, a palavra é tua. Muito obrigada. Bom, eu também queria aproveitar este espaço para compartilhar, contar um pouco a minha experiência profissional no trabalho. Na Colômbia não foi fácil ter um trabalho fixo. A maior dificuldade aqui na Colômbia, aqui na Colômbia não foi fácil conseguir trabalho para as pessoas com incapacidade, trabalho mais fixo. No meu caso, eu estou a trabalhar numa empresa financeira colombiana. O que acontece? Nós tentamos trabalhar pela inclusão e eu gostaria de saber como é o processo na parte profissional e de trabalho nos outros países também.
Muito obrigada, Juan José. So we have found that importantly, okay. So we have found that generally employment is a very Sim, difficult. no geral, Hello? a gente percebeu que a questão do emprego é algo muito complicado. Okay, so what I was trying to say is that we found out that the Nós space of percebemos employment is a que very difficult esse assunto, o emprego, é muito complicado. so it is very important that we look E é at, muito importante the kind of models that work. que So nós for us, one of the olhemos first os intentionally, modelos. É importante olharmos para os modelos que funcionam the company. So generally we write em to the cada companies empresa. O que normalmente where fazemos é que you know nós this escrevemos para as company, empresas to e work dizemos with para them, elas whilst que elas they podem understand permitir que how X número de we pessoas can trabalhem, support para que elas saibam these como people podem in the apoiar future. a essas So pessoas no we say, futuro. okay, let's try it for the Por first time exemplo, without nós dizemos, getting paid. vamos Then after a while, we experimentar see that umas okay, práticas. some of our Sim, um processes estágio sem salário, num primeiro momento. E, actually that good. e nossas pessoas, autorrepresentantes, vão e com um pouquinho de We are able apoio, to fazem tudo direito, all the things that fazem as coisas que são pedidas, são solicitadas. currently I can, in one of the most prestigious Por hotels exemplo, in um Ghana, dos where hotéis de mais negotiators prestígio de first Gana, nós negociamos now they are getting paid. isso. We are Então, also começaram, por able exemplo, sem receber um salário, mas to agora já são package it, pagas. Começaram trabalhando companies também numa where empresa they get de to pacotes also get paid. de So mensageria. when we started Começaram this, da mesma forma, mas como nós previous começamos principle is e that como nós we request that conquistamos they isso, o que allow nós us to, fazemos é que nós pedimos que, por favor, to nos work permitam que trabalhemos lá for a while, e que then nós very vamos possibly demonstrar como put trabalhamos them por um on the tempo. payroll. So E, that no geral, works as well. pessoas ficam como empregadas. Isso funciona muito bem. Tem funcionado bem. Contest if Acho que que try those nos as well. contextos de vocês, talvez vocês poderiam tentar esses modelos e ver se funcionam. Para nós, funcionaram. Muito obrigada. Bom, agora eu vou dar a palavra para a Ana, que levantou a mão antes. Perdón si se escucha ruido. Na En Espanha, España, às aparte, vezes, o governo faz tengo como unos um concurso opositorios que público, son que exámenes são exames para o para el Estado, Estado para para poder poder trabalhar. trabajar. E nós devemos aprovar isso, né? Passar esses testes. Esses exames devemos aprovar. Horácio e eu, nós passamos esses exames e agora trabalhamos para o Estado. Repartiendo con Estamos o que chama de ordenanzas, tipo de como de concierge. y el E é o Estado Estado nos quem paga. paga. Y Ana, ¿tú Ana, crees você que acha que o apoyo de familia es apoio da importante família é para poder importante para poder fazer hacer esos exámenes essas y acceder a esos provas, empleos? acessar esses Pues empregos? claro, porque sin la familia igual no Sem a podíamos família, nós não trabajar. poderíamos, porque muitas Está pessoas estão estudando. para estudiar Para estudar, el precisam do apoio da familia. família. Inclusive, Incluso se si você te tienes que tiver ir a que ir vivir morar fuera fora de da tu cidade de ciudad, você, a la família é familia es necessária. necesaria, Porque às porque hay mucha vezes que você esa vai ciudad prestar a te prova toca e en num otra lugar que ciudad. não é a sua cidade. Muchas gracias, Ana. Mira, la siguiente Agora, nós pregunta temos a mão la puede hacer levantada Joseph de y luego Joseph Steve. e depois Steve. Pero Horacio, puedes comentarlo también, tu opinión. Você pode comentar a sua opinião sobre isso, Horácio, também. Sim, na Espanha, por exemplo, as pessoas com deficiência, é complicado encontrar, achar um trabalho. Por exemplo, a Ana e eu conseguimos trabalho ou seja, estamos trabalhando para o Estado. Eu já tive trabalho normal antes, trabalhei no supermercado durante 3 anos,
também no centro no qual eu estava, de educação especial e ocupacional, eu estive trabalhando lá, também como trabalhador desse centro. Depois que eu consegui estudando, prestei esse concurso público, direcionadas para as pessoas com deficiência, e aí eu consegui essa vaga de ordenança. E esse é meu sexto ano como trabalhador do emprego público, de ordenança, trabalhando para o Estado. E para Para você, ti, Horácio, foi el apoyo importante o apoio da família nesse en tu processo todo de conseguir conseguir el um trabajo. emprego? Sim, foi muito importante o apoio da família, porque graças a elas, por elas, você se anima um pouco mais a conseguir as suas próprias metas e, na verdade, te dá uma estabilidade econômica esse emprego, dá muita estabilidade econômica. E você fica independente, você tem seu dinheiro, você controla seus gastos e é muito bom ter um trabalho e conseguir aquela meta que você se propôs. Genial. Genial. Pues si te Vamos parece, passar a palavra para o Joseph, Joseph, então. Joseph, você está com a palavra. Hi everyone. Oi a todos. I'm Joseph Mundo. from Eu Ghana. sou Joseph, de Gana. I just want to add a little more to Eu só quero acrescentar um steps or pouquinho processes we take aos to have passos, aos processos que employers to nós accept fizemos persons with para intellectual conseguir que os disabilities in Ghana. empregadores It is not aceitem easy, pessoas as com said. deficiência It is intelectual na not Gana. easy, Não é fácil, and como já foi the dito, government is the major employer or the main porque employer in Ghana. We principais only have few companies who empregadores are ready to na Gana listen to us. So usually the process starts apenas with são poucas orientation, companhias que prestam atenção trying to para let nós. Então, employers o que nós understand fazemos é what orientação para que os disability empregadores is entendam o que é a and what we provide deficiência and bring to the e table também o que to nós ensure podemos that there is proporcionar some form of inclusion. e acrescer em So termos de after the inclusão. orientation, we Como also give them the orientação, opportunity to também, study or understand também the issues that we tivemos have raised. All these processes a are oportunidade documented, de so mostrar para it elas becomes essas very easy questões for them nas quais to trabalhamos. advocate for a wider employment opportunity when E também given a crisis. nós formamos para fazer So, incidência for para exigir instance, in o nosso the direito ao hotel, emprego. Por a exemplo, prestigious hotel in Ghana, as Jalil mentioned, that we have a couple of people who started paid num internships hotel and de muito have been paid prestígio em Gana, nós trabalhamos because com out of eles the e eles because of its contrataram prestige nature, e nós recebemos o ingresso. they were looking at the Não stigma é that fácil, associate with having a person with intellectual porque disability in existe the esse company and estigma how it will, associado às pessoas com affect their deficiência customers. intelectual But the e o major thing is medo that de que isso possa afetar os clientes. during these orientations and meetings, we try to Nós let them tivemos understand várias that reuniões de orientação yes, para we que may not elas have the fancy compreendessem degrees, isso. we may not have the Talvez qualifications nós at the temos os expert, melhores but because títulos ou of our orientation, qualificações we also de have very unique especialistas, skills mas também as podemos, dentro das nossas disability patients limitações, in temos position in this habilidades sector more específicas viable. que And fazem com que o nosso trabalho the most aborde important thing alguma that I coisa want to say is especial. that Também without documenting quero these dizer little que steps, it will be se difficult nós to não bring it to documentarmos any esses picture. pequenos passos, So vai ser in many difícil fazer other countries incidência. around the international Então, process, todos os all our países que participants, estejam começando nesse whatever little meeting processo, we eu quero have, dizer we para try to vocês, showcase them em qualquer pequena reunião que vocês the capacity tiverem, of persons vocês with devem intellectual mostrar disability. as It is important capacidades das pessoas com to deficiência document the intelectual process e and que also vocês letting them documentem o understand that processo e que because eles of the entendam disability, we tudo cannot isso. function as Porque as pessoas com everybody would. deficiência But if everybody would provide the little accommodation, the não little vão minimal funcionar como accommodation that will help us todo to mundo implement, gostaria, mas com uma because mínima from what we facilitação, have as documented pessoas so far, com deficiência intelectual vão poder fazer that isso. Até agora, até o momento, nós organization or as a percebemos corporate que, como body, we try to make organização, this inclusive. You
como empresa, para fazer que o seu lugar seja inclusivo, você não tem que mudar tantas coisas. Apenas tem que facilitar um pouco para assegurar que as pessoas com deficiência vão poder ter qualquer emprego como qualquer outra pessoa. Essas são algumas das lições que nós tiramos para poder fazer uma incidência melhor. Nós documentamos isso para que esses espaços estejam sempre documentados e possam ser um instrumento para que todo pai, mãe possa usá-lo para apoiar aos seus filhos, filhas em todos os passos. Muito obrigado. Steve, tienes la palabra. Oh, yes, yeah. So, Sim, Steve, você tem a problema. we have A palavra. the government really does Na operate Inglaterra, really, and it's just, and also quite recently they're talking about welfare é algo cuts muito to the recente. benefits, so people have felt pretty good Recortes in dos serviços sociais e das ajudas. work, keep them Isso working, funcionava para and que as pessoas com deficiência intelectual pudessem achar um trabalho. really, and again, unfortunately, we are the easy targets, really. Somos um branco fácil para esses cortes de orçamento. Nós temos mais dificuldades para explicar a necessidade que temos desse apoio para poder encontrar um trabalho. Mas eles querem poupar dinheiro, então eles tiram esse apoio para as pessoas com deficiência. E então seguimos apoiando as pessoas para que possam encontrar emprego. Esperemos que, apesar das ajudas serem reduzidas das empresas, as companhias continuem mantendo o emprego das pessoas com deficiência intelectual. E que as pessoas com deficiência intelectual possam mostrar que podem trabalhar perfeitamente. Obrigado. Eu não vejo mais mãos levantadas. Mais alguma pergunta? Acho que não. Se você quiser, a gente pode ler um comentário que está no chat e a gente pode dizer ele em espanhol e assim tem tradução no momento. Seri, de África do Sul, comenta que tem síndrome de Down e que teve problemas para ser aceita em entorno convencional. Mas no final ela conseguiu passar os exames, ela estudou numa escola, num colégio acreditado, e ela teve o diploma de educação, o certificado. E agora ela é assistente de professora, pelos últimos 16 anos trabalha como isso. Muito obrigada, Sherry, por compartilhar sua experiência. Se você quiser contar algo para nós com o microfone aberto, ou... Sim? Okay, Your second language is English? okay, Sim. okay. My home language is Afrikaans. Sim. I will try to speak in English. Yes, it was hard to make normal friends, but at the end, I have many friends, and I visit them a lot sometimes. And do you enjoy working? Yes, I Você enjoy gosta do work. seu trabalho? Sim, eu gosto muito do trabalho. E o que você faz? I plan my lessons for the next Eu day. That is what I preparo as minhas aulas para o dia Does it make you seguinte. feel good? Yes, very good. E como isso faz que você se sinta, muito bem? Is that all? Isso é Yeah, I think tudo? so. Sim, I acho think que so. sim. Thank you so Muito much. obrigada. Obrigada a você, Sherry, por compartilhar. Para você, como foi desse processo todo, como foi de importante o apoio da sua família? Was the support, did you have support from your family?
Yes, since my birth, my Sim, parents, grandparents, meus people pais, meus older than me avós, accepted me. My eles me grandparents amaram e me approved of me aceitaram. without Meus resistance, avós and that me, made me feel bad. me My sis made me apoiaram mais do que strong as minhas by irmãs, handling do me que as the minhas same irmãs. way they handled Mas each other. I as am so minhas irmãs me honored for trataram them. como qualquer Although outra. they got married and Então, have eu estou muito children, orgulhosa are da minha both família. strong as ever. They still make me Mesmo proud que of as them and minhas their irmãs children. casaram e elas continuam me I tratando asked igual de them, but they bem. accepted me. Elas me At aceitaram. first, I liked that. E eu gosto muito disso. Thank you. Muito obrigada. Thank you. I think it was 43 years ago. You all know that was a while ago. Faz 3 ou So things 4 were very anos different in South atrás, Africa. era muito difícil. People like Cherie was mostly in institutions. África do Sul, que uma I pessoa got como a less Sherry support estaria from certain doctors, institucionalizada. but the Nós tivemos society o was apoio highly de alguns supportive and médicos, accepted her, mas é muito tried to difícil accepted Cherie. And que a sociedade aceite that we live, a Sherry. and we are very happy E to nós have her. estamos muito I'm listening to you contentes. that say you want to make the groups for the parents, and I think that's Eu very, very ouvi que vocês querem important. fazer um grupo But de famílias, what isso é I muito importante. saw in my 43 years Mas, with Cherie, aos meus 43 anos, os meus 43 anos com Sherry, are okay. They will come to your groups when they need assistance bad. Then you have reached your goal. quando você vê que elas já não precisam de você tanto, é que você já conseguiu o seu objetivo. Essa é a minha experiência ao longo desses anos todos compartilhados com a Sherry. Vale, Ok? pues Muito muchas obrigado gracias aos a companheiros de compañeros Ghana de Ghana por tudo que por nos compartir contaram. con É tan uma grande experiência experiencia muito muy interessante. interesante. Y E también também daros las gracias obrigado pela por participação de todos hacernos vocês, com preguntas as y perguntas, com as experiências. contarnos vuestras experiencias. Bom, Bueno, pues agora ahora eu vamos a gostaria de pasar dar a palavra a para os los compañeros companheiros de con México, México, que que também también nos van vão a nos contar contar cómo como trabajan trabalham nesse este tema. tema. Adelante, compañeros de México. Adiante, companheiros do México. Vamos a ver Vamos si hay ver alguien se de tem alguém Confe do Conf México conectado, conectado, que nos que nos dijeron falaram que que iam se iban a conectar. Vale. A ver. Entonces, si hay Então, alguien tem de alguém Confe que México, Conf México pode contar agora? y si no, Se ¿te não, parece? podemos Seguimos con continuar las com as preguntas. perguntas. Pero bueno, si hay alguien de Se Confe, tiver que alguém lo de diga. Conf, pode falar. Pues yo creo que no tenemos a nadie. Entonces, si te parece, seguimos. Stephanie, Fer, ¿estás ahí? Creo Certo, que, estás aí? Ah, não, acho que que não no está está conectada ligado. porque estoy mirando a la gente y no la veo. Mas Pero bueno, no está pasa tudo nada. bom. Les decimos si no luego que nos Podemos comenten, pedir logo para Sí. fazer alguns que comentários. nos puedan enviar Podem un nos correo enviar o um algo e-mail y para compartirlo. compartilhar. Sí. Muito Bueno, bem. Agora, ahora, ¿qué os o que é parece que si acham se conversamos sobre falamos sobre as perguntas que o Marcos enviou por e-mail? Os voy a enumerar Vou solamente, relembrá-las, a ver las vou preguntas, ler as voy a leer todas las perguntas preguntas y e luego depois vocês vão contestar, ¿vale? respondendo. Después Vou ler as todas las perguntas preguntas. todas. Começo. Empiezo. A La primeira primera pergunta pregunta é: es em que ¿en qué casos coisas você decide recebe tienes ou o te gostaria de gustaría receber recibir apoio da parte da apoyo sua de tu familia? família? Segunda La pergunta: segunda es alguma vez ¿alguna a vez sua tu família familia decidiu ha por decidido você por sem ti perguntar? sin preguntarte? Como ¿Cómo você te se hizo sentiu? sentir? Terceira Tercera pergunta: pregunta. o que você ¿Qué pode puedes dizer decir à a tu sua familia família para que para que respeite respete suas tus decisões e decisiones te y te ajude ayude de de forma forma inclusiva? Y la Quarta cuarta pergunta: pregunta es, que coisas ¿qué novas as cosas famílias nuevas deveriam aprender para deberían apoiar aprender las familias melhor as para apoyar famílias com mejor las personas con incapacidade? discapacidad? Essas são as Esas son las perguntas. preguntas. Ahora ir contestando Podem ir por orden, respondendo por ¿vale? ordem.
No sé si alguien quiere empezar participando. No sé, a lo mejor, Não sei se alguém quer Horacio, ¿qué participar. ¿tú qué responderías a estas preguntas? Pues yo O que eu diria é, es, a a ver, primeira a la pergunta primera, é, ¿en qué cosa recibes o te gustaría recibir apoyo no de que tu é que tu familia? gostavas de receber apoio da tua Por família? ejemplo, a Por ver, exemplo, eu yo recebo apoio, eh, pero a ver, cuando necesité las oposiciones, por cuando exemplo, me quando fiz as certifiqué como IFIP, oposições, os exames do Estado, quando pero fiz a carta de normalmente no conduzir. necesito tantos apoyos. Normalmente não Me preciso tantos dan apoyos apoios, mas eles cuando dão-me apoio necesito, quando eu cuando los peço. pido. En eso Nesse no tienen sentido, não problema. tenho um A ver, problema. no, es una cosa que es É muy algo que é normalizada. muito normal. Solo cuando Quando hay que eu dar peço los apoio à apoyos minha nada más. família dá-me apoio. ¿Y en qué cosas No te que é que eu gustaría gostaria recibir de apoyo? receber Pues apoio? yo creo que recibo Eu el acho apoyo que eu recebo suficiente apoio y es que suficiente da no minha família, necesitaría não más preciso de apoyo. mais apoio. Segunda Luego, la pergunta. segunda, Alguma vez a habéis sua decidido família decidiu por sin você sem preguntar? perguntar? Hum, Pues A no, verdade é en que esa não. no han Nunca decidido por mí sin decidiu por mim preguntar. sem me perguntar. O sea que no, en Nunca eso no tive tuve problema problemas com tampoco. isso. Terceira Tercera pergunta. pregunta. O que é que ¿Qué podes dizer puedes à decir tua a tu família familia para que para que respeite respete suas tus decisiones y decisões te e ayude a mejorar ajude de tu forma forma de vivir? inclusiva? Pues yo lo que le diría, si no me É o dejaran que hacer diria lo se que não me yo quiero, deixassem es fazer o que eu quero fazer, é que que confiem haya em confianza mim. en mí, que si tengo errores Se há algum erro, eu posso y fazer os meus si erros, el eu error também está en posso esa, aprender dos meus creo erros. yo que no puede ir todo como Não digan pode ser las tudo como familias. digam as famílias. Las personas con As discapacidad, pessoas, sí que es no verdad, geral, devem tienen que aprender dos aprender seus de sus próprios errores erros para saber para lo que saber o que está está mal y lo bem e que o que está está bien. mal. Yo É creo que isso se que eu pierde. acho. Quarta Luego, la pergunta: que cuarta, coisas ¿qué cosas novas son as nuevas famílias deberían deviam aprender aprender las para familias apoiar para melhor as apoyar pessoas mejor a com las personas con incapacidade? discapacidad? Pues Deviam deberían aprender aprender que as que las pessoas com personas con incapacidade discapacidad eh, también também tienen têm derecho direito a tanto a ter um a tener un trabalho, trabajo, a tener una a vida, ter, por a ejemplo, de viver em pareja casal y, y tener una manera e independiente de ter a sua vivir. própria forma de Porque viver una independente, familia que tenga possam ter o su seu próprio espacio. espaço. Eso creo que es lo que Eu acho que é deberíamos isso que tener también. as famílias Las deviam personas con aprender, deviam discapacidad, saber isso. Por por exemplo, ejemplo, pues le pediremos los apoyos necesarios eu cuando acho que devemos necesitemos. pedir às famílias os apoios necessários quando precisemos desse Deberían de apoio. aprenderlo Eu también. acho que é isso que as famílias deviam aprender. Alguém ¿Alguien tiene tem alguma pergunta? Vale. Mira, creo que estaba Sí. Eu Stephanie acho que que a quería Stephanie queria preguntar dizer algo alguma coisa. y luego E depois a Princess Samuel. Samuela. Vale. Stefania. Stephanie, adelante. Boa tarde, boa Força. noite. Eu sou a Stephanie do Brasil. É, Minha família sempre me deu apoio em todas as decisões. Quando eu comecei a trabalhar, minha família foi meu maior apoio. Minha mãe foi meu apoio porque eu tenho uma deficiência intelectual e muitas vezes não acreditavam em mim, que eu nunca ia conseguir trabalhar, que eu nunca ia conseguir realizar meu sonho. E minha mãe, que foi meu maior apoio, que ela me ajudou a estar no mercado de trabalho, a pegar ônibus, que eu não conseguia pegar ônibus sozinha. Hoje em dia eu tenho autonomia para fazer isso. Só que no começo eu não tinha essa autonomia, porque muitas vezes tinha medo de eu pegar ônibus, de eu trabalhar, por causa da minha deficiência. A segunda pergunta é: minha família nunca decidiu nada por mim. Ela sempre me dava apoio para eu decidir as coisas. O outro, a terceira pergunta. A terceira pergunta dá para vocês ler para mim? Por favor. Un momento. ¿Qué O que puedes pode decir você dizer a à tu sua familia família para que para que respeite as suas respete tus decisões decisiones e te te ayude ajude de de forma forma inclusiva? inclusiva? Que eu penso nisso é que as famílias têm que apoiar muitas pessoas com deficiência e mostrar para ela que se ela não conseguir na primeira vez, ela vai ficar tentando conseguir.
Aqui no Brasil tem uma prova do Enem, sempre minha família motivou eu a estar fazendo essa prova, mesmo que eu não consiga passar na prova, mas é um motivo para incentivar as pessoas com deficiência a estar participando das coisas e não desistir logo na primeira vez. E a quarta, o apoio é muito essencial para a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência precisa de alguns momentos de apoio, mas ela tem que avaliar que momento que ela precisa. Não essa família o tempo inteiro ficar dando apoio para ela. E também, só para finalizar, aqui no Instituto, a gente tem um grupo de família. Esse grupo de família é muito importante, porque ele trabalha com as famílias e com as pessoas com deficiência. Não adianta ele trabalhar só com uma pessoa, só as famílias, só as pessoas com deficiência. A gente trabalha em conjunto. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Força. Está a Princesa Samuela. Muito obrigada. Eu sou a Princesa Samuela do Ruanda. I come from Disability Inclusion Rwanda and I'm a self-advocate officer. Answering the first question, in what ways Quanto à pergunta sobre de que forma gostavas de receber apoio da família, na minha experiência pessoal, eu diria que eu gostava de receber apoio da minha família, que me dessem espaço para que possa expressar as minhas ideias, as minhas capacidades. Por exemplo, gostaria de ter o meu espaço na minha casa para decidir o que eu quero fazer, se quero cozinhar, se quero limpar, para ter esse espaço para decidir e fazer coisas e que me incentivem a isso, porque às vezes nas escolas sinto-me deprimida. Mas quando me dizem para tentar, dão-me força para avançar e conseguir uma vida melhor. Quando há a segunda pergunta, se alguma vez a família decidiu por mim, sim. Aliás, às vezes sentimos-nos muito infantis para tomar decisões por nós próprias e às vezes a minha família tomou decisões por mim. Por exemplo, decidiu a matéria que eu tinha que estudar na escola, decidiu que eu tinha que fazer informática e física, porque como eu era boa aluna em matemática e informática, eles pensaram que eu tinha que estudar essas matérias. Decidiram que eu tinha que fazer formação em tecnologia e comunicação. E eles tomaram esta decisão porque sabiam que eu era capaz de estudar estas matérias. Em relação à terceira pergunta, eu acho que a família tem que respeitar as nossas decisões e se age de forma responsável e de uma forma coerente com as tuas decisões, afinal vão respeitar as tuas ideias. Por exemplo, tu acordas de manhã, fazes a tua cama, és responsável em casa e és responsáveis com a tua família, com os teus irmãos e com as tuas irmãs. Eles vão ver que tu és responsável e que és capaz de tomar as tuas próprias decisões. Quanto à quarta pergunta, que novas coisas as famílias deviam aprender para apoiar melhor as pessoas com incapacidade? Eu acho que as famílias deviam saber que, ainda que hajam coisas que as pessoas com incapacidade não podem fazer, isso não significa que não sejam capazes de fazer nada e de conseguir um futuro melhor para elas. Devem saber que se as pessoas com incapacidade recebem apoio
e se insistem para que não desistam à primeira, então vão ser capazes de alcançar e conseguir um melhor futuro para elas. Muito Vale. bem. Tem a Ya palavra tocaba agora a Sergio. Série. Obrigada, obrigada. I already asked Eu vou responder à primeira pergunta. Aliás, já respondi à primeira my pergunta, family support me mas only when I ask them, and they also believe in me. a minha família só me ajudou quando lhe Does your pedi e family ever acredita make em a mim. decision for you Segunda without asking pergunta, se a you? minha How família did toma they make alguma the decisão decision? por mim. I had a hysterectomy when I was too small to Sim, understand, ah, and my parents quando eu actually era asked me demasiado pequena how para I felt compreender, about it. I still perguntaram might, como me sentia e still tomaram might alguma decisão feel por mim. Às sad, vezes but I know today they wanted to help me. fizeram-me Question sentir um pouco 3. pequena, mas eu sei que eles What me can you queriam say? ajudar, que era para ajudar que o What can you faziam. say to your family to get them to Outra respect pergunta, que your dirias à tua decision? família para que respeitassem as tuas Today, decisões? we are open with each other, and Hoje we all respect falamos each other de and uma our forma decisions aberta about our e lives. respeitamos I never as feel decisões que I have tomamos sobre as handled nossas it vidas. perfectly than my sisters, with everyday matters. Question 4. Há determinadas Any coisas que eu project faço family diferente dos members meus do to irmãos. better support people Pergunta with 4. Que disabilities? coisas novas as famílias Every deviam family aprender is para apoiar different. melhor as pessoas com In my incapacidade? case, Cada família é I think I diferente. have No meu handled it caso, exactly the way I eu want to be acredito handled. que We are all open to each other's needs, and we can all funcionamos say como eu what we gosto. Somos muito want abertos, somos is atentos different. às necessidades de cada Respect, um. patience, and being strict on me Mas acho que é muito help me importante fit into o society. respeito e a Thank you. paciência para ajudar-me, para que possa também estar melhor na sociedade. Muito obrigada. Tiene O la João palabra Rocha tem a Juan José. palavra agora. Ok, Ok. claro que sí. Ó, Bueno, ¿me puedes não repetir la me lembro primera da primeira pregunta, pergunta, porfa? por favor. Eu A vou-te ver, bueno, recordar a pergunta. ¿en qué cosas recibes Em o que te coisas gustaría recibir apoyo gostarias de de tu receber familia? apoio da tua família? Ok, bueno, Ok, hostia, a mí me ok. Eu gustaría recibir gostaria el apoyo de mi de familia y receber digamos que sería como de una apoio forma de uma forma em en la que, que mi da familia forma me que a minha puede família apoyar, pode me pues apoiar, de pode una ser manera, o sea, de maneira, de de maneira manera fácil, o fácil, sea, de de que que las cosas as que coisas. yo, las cosas que yo las cosas que yo me gustaría Eu recibir es gostaria de receber da minha más família como mais o el apoyo apoio de mi familia, es más como de que de para poder poder participar em participar en atividades, actividades, jogos, brincadeiras, juegos, que que normalmente normalmente é se hacen feito con com ellos, elas, pero mas también la também, parte del área também de na las parte da área das matemáticas, matemáticas, porque, porque eu porque sinto que siento a que la dificuldade minha dificultad mía é es no el manejo del manejo do dinero. dinheiro. Y bueno, también Também podia podría receber recibir o como el apoio apoyo de de poder, de poder para de la poder, escucha ter activa, a escuta que me parece muy ativa, que eu acho que é importante. muito importante. Y E también en la também parte de que pueda como que possam asumir assumir, eu possa assumir responsabilidades en responsabilidades e tarefas en la na casa. casa. Es É como, mais nessa como en esa parte parte do del entorno entorno da próprio entorno de da mi familia família, que me que parece eu acho importante importante ter tener presente. presente, que esteja presente. Muito bom. Vale, muy bien. Mais alguém ¿Alguien más quiere quer responder a las responder às preguntas? perguntas? No sé si No alguien veo más varios. que Não le sei gustaría se participar. gostaria de participar. Não? No, Não vejo creo que mais a todas mãozinhas están levantadas preguntadas sobre el tema em del relação apoyo ao de las apoio das familias. famílias. Ana, Ana, ¿a ti te você gustaría gostaria comentar de algo? compartilhar alguma coisa, comentar alguma coisa?
Não se preocupe. Veamos un momento. É que talvez escute muito barulho. Perfecto. Eu gostaria de dizer que a minha família, eu gostaria que a minha família me apoiasse mais em algumas decisões. Também gostaria que a gente se comunicasse de forma aberta, porque acho que eles pensam que são mais velhos e que acho que eles pensam mais antigo. E isso não aceitam muito a deficiência. E eu gostaria de falar desse assunto e também gostaria que me apoiasse. Eu vou quando visitá-los para eu ter os meus espaços, porque quando eu vou visitá-los, eu não tenho intimidade como eu tinha antes. Antes eu tinha uma pouquinha, mas agora quando eu vou, eu não tenho nenhuma. Era isso. Muito obrigada, Ana. Mas depois reconheceram que eles estavam felizes porque eu tinha passado naquela concurso. Mas aí quem me apoiou realmente foram os meus amigos. Muito obrigada, Ana. Às vezes, também, não sei o que você acha, Horácio. Às vezes, os amigos são a família que a gente escolhe. E no final das contas, Son como são parte da nossa familia. família. Sim, eu tenho um amigo que ele diz que temos duas famílias, a de bem e a escolhida. Claro. Importante o que Importante lo você que comenta, comentas, Ana, Ana, porque también es porque muy também é muito importante importante poner colocar en em valor valor essas a las pessoas que nos personas que nos dan apoiam, apoyo, que aunque mesmo que no não sendo sean família de familia de sangue, sangre, sí sim, que que são están muy cerca de próximas a nosotros nós e também é como se fossem parte da nossa família, né? Mira, Pelo por chat, el chat, a Sara comenta, nos comenta Sara Sara Valentina, que Valentina para que a para la pergunta pregunta, 1, para la primera eu pregunta, me gostaria que me gustaría que nos apoiassem, contaras todo de sobretudo lo que eres. Nosotros tenemos com as tarefas. Nós muchos temos derechos y muitos muchos deberes por direitos e parte de muitos decidimos en deveres, nuestra vida mas para tomar deveriam decisiones dar correctas, para o tener un espaço futuro para que a mejor. gente tome as nossas próprias decisões, para termos Muchas um gracias, futuro Sara, por tu melhor. Muito aportación. obrigada, Sara, No pela sua sé aportação. si alguien más E se mais quiere alguém contarnos algo quiser más, podemos contar mais compartir alguma coisa, vamos compartilhar as perguntas novamente, um, um pouquinho. Vale. Primeira pergunta, em que coisas você recebe ou você gostaria de receber apoio da sua família? Segunda pergunta, alguma vez a sua família resolveu coisas por você sem te perguntar? Como você se sentiu? A terceira pergunta, o que você pode dizer à sua família para que eles respeitem suas decisões e te ajudem de forma inclusiva? Quarta pergunta, o que coisas novas deveriam aprender as famílias para apoiar melhor as pessoas com deficiência? Muito obrigada, Horácio. Vamos dar um minutinho para ver se mais alguém quiser contar alguma quiere contarnos coisa. algo y si no, ya seguimos con la E reunión. se não, a gente continua com a reunião que a gente está já para finalizar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso falar, por favor? Bom dia. Qual a pergunta que a gente está tratando? Nós fizemos todas as perguntas juntas. Se você quiser, falo uma por uma, para que você possa ir respondendo. Bom, Bueno, lo que o que eu recebo apoio, eu tenho sentido grande apoio da minha família, particularmente da minha mãe, que me ajudou a continuar para frente. Eu tive apoio na parte econômica, também se eu vou sair para para algum lugar, ela me explica que eu devo fazer, que percurso fazer. Também, às vezes me fez sentir um pouco de vergonha, mas também muita sensibilidade.
mas também muita tranquilidade, porque eu tenho esse apoio. E toda vez que eu fico nervoso, então me ajuda a evitar a frustração, ter paciência, também me ajuda às vezes com certas questões que eu